E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então, hoje é o terceiro vídeo da nossa série de End Times. Estamos estudando Mateus 24 e 25, o Sermão do Monte das Oliveiras. E só pra gente aqui recapitular bem rápido, semana passada a gente começou em Mateus 22, que é o último sermão de Jesus ao público, antes da Páscoa, antes dele ser levado ao Gólgota. E Jesus ali está ensinando acerca do seu reino. Ele está falando que o reino de Deus, é como um pai, é como um rei organizando um casamento ao seu filho. E depois, no próximo capítulo, vemos Jesus falando aos fariseus, aos escribas. Ali são palavras duras, os chamando de hipócritas. E é o próprio rei, o próprio juiz pronunciando julgamento, anátema, sobre aqueles líderes religiosos de Jerusalém. Mas depois, ali no final do capítulo 23, nós vimos as profecias de Jesus acerca do fim dos tempos, onde ele profetiza sobre o templo, falando, olha, a casa de vocês será abandonada, o templo de vocês será desolado, citando Daniel, a abominação da desolação, a invasão da cidade de Jerusalém, onde o templo seria desolado, abandonado. E também falamos como ele se despede, ele se despede de Jerusalém, mas, como vimos, é uma despedida temporária. Ele fala, não me vereis até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então ele falando que na sua segunda vinda, o povo de Jerusalém iria o receber. E depois entramos em Mateus 24, que Mateus 24 e 25 é basicamente Jesus respondendo às perguntas dos discípulos acerca do fim dos tempos. Os discípulos perguntam para ele assim, olha, quando estas coisas vão acontecer, as coisas relacionadas a Jerusalém, ao templo, quando elas irão acontecer, quais serão os sinais do teu retorno e quais serão os sinais do fim dos tempos? E Jesus ali então responde. E só para a gente aqui um ponto importante, os discípulos perguntam, quais serão os sinais do fim dos tempos? Algumas traduções falam fim do mundo, ok? Eu acho que a King James americana fala fim do mundo. Se não me engano, a Almeida Revista Corrigida também fala fim do mundo. Mas a palavra grega aqui é aion, que quer dizer tempo, era. Então, o mais correto seria dizer quais serão os sinais acerca do fim dessa era presente, desta era. E não do fim do mundo. Eu acho que o fim do mundo não é correto, essa tradução. Mas então a gente parou no versículo 8, semana passada. A gente vai começar agora no capítulo 9, no versículo 9, onde ele fala assim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então até agora a gente viu só o começo da resposta de Jesus, que são os princípios das dores. E agora a gente vai ver que as coisas vão começar a ficar mais intensas, ok? As dores elas vão se aumentar, vão se intensificar, ok? Então ele começa assim, olha, é muito importante a gente ver essas palavrinhas, que muitas vezes a gente não percebe, que ele começa assim, olha, então sereis atribulados. Então esse então aqui é uma continuidade, ok? Do princípio das dores. O que está acontecendo aqui no versículo 9 faz parte do mesmo contexto, ok? Do princípio das dores. Então a gente vai ver que ao mesmo tempo que essas dores elas vão se escalando, as dores vão aumentando, terremotos aumentando, guerras, ódio, perseguição, uma pressão social vai aumentando, A divisão vai aumentando ao mesmo tempo. As dores estão se intensificando. Por quê? Porque a bolsa está perto de estourar,
O parto está próximo. Ele fala, então sereis atribulados. Atribulados. Algumas versões dizem, vocês serão entregues às tribulações. E aqui é a primeira vez que Jesus fala então a palavra atribulados nesse sermão aqui. Ela vai ser falada depois por ele novamente no versículo 22, aonde Jesus então descreve a grande tribulação. Ok? No versículo 22 ele fala que é uma tribulação como jamais houve e jamais haverá. Essa grande tribulação do versículo 22, que a gente vai ver aí no outro vídeo, ela vai durar 3 anos e meio, ok? 42 meses, a grande tribulação. Mas aqui ainda não é a grande tribulação, mas são tribulações. E a gente vê que tribulações, ela faz parte da história, né? Faz parte da nossa história, do nosso viver. Ao longo da história a gente vê que tantos cristãos como não cristãos têm tido tribulações. O próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, né? Tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João, quando escrevendo Apocalipse, ele fala, olha, João, amigo e companheiro de vocês nas tribulações. Então a gente vê que tribulações, ok, não é algo aí novo, não é algo único. Mas a gente vai ver que quando ela vai chegar perto da grande tribulação, as dores vão aumentando, então essas tribulações elas vão aumentando, elas vão se intensificando. É o que vemos aqui no versículo 9, olha. Vocês serão atribulados, vos matarão. A gente vê que está no estágio final aqui já, ok? Antes da tribulação. No versículo 15, a gente vai ver, semana que vem, que o versículo 15 dá o início ali à grande tribulação. Isso aqui é antes. Ele fala, vocês serão odiados de todas as nações. Essa palavra nações, ok? No grego não quer dizer país, mas quer dizer povo étnico, né? São tribos, grupo de pessoas. Então, se todos os grupos de pessoas, ok, odiarão os cristãos, todos, ok? Então, podemos esperar, né, e devemos esperar uma expansão aí da pregação do Evangelho. Pessoas obedecendo à grande comissão. O Evangelho se espalhando, penetrando nos povos, nas nações, nas tribos, nos grupos de pessoas. Né? E ao mesmo tempo, ódio contra os cristãos, ao mesmo tempo, perseguição, ao mesmo tempo, morte. E a gente vê que isso já vem ocorrendo, né, irmãos? O que está acontecendo lá no mundo islâmico, no Oriente Médio, é algo assim tremendo, é algo tremendo. A gente vê a expansão do Evangelho de uma maneira rápida. A igreja que mais cresce hoje, ok? A igreja que mais cresce, não a maior igreja, mas a que mais cresce hoje fica no Irã. Ok? Uma igreja subterrânea. A segunda, se eu não me engano, fica no Afeganistão. E a terceira é na Síria. Olha isso. Ok? As igrejas que mais crescem, Irã, Afeganistão e Síria. Lugares, ok? Onde o Evangelho é proibido de entrar. Onde é proibido você ser cristão, onde é proibido você carregar a Bíblia debaixo do braço. E um fato aqui curioso. No Irã, a igreja que mais cresce no mundo hoje, ok? Ela não tem um líder específico, né? Ela tem vários líderes, a igreja. E tem um documentário também sobre isso. A maioria dos líderes dessa igreja são mulheres. Interessante isso, né? O que Deus está fazendo no mundo islâmico é algo incrível, algo incrível. Mas olha isso, irmãos. Nos lugares onde é proibido ser cristãos, é onde o Evangelho mais está sendo pregado. Ok? Porque a lógica seria, né, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, em lugares onde você pode ser cristão.
onde é permitido ser cristão. Mas o que está acontecendo é nos lugares onde não pode ser cristão, é que o Evangelho está se espalhando mais rapidamente que em qualquer outro lugar no mundo, ok? Jesus fala assim, olha, vocês não somente serão odiados, ele fala aqui, né, no versículo 9, mas vocês serão entregues a tribulações e vocês serão mortos. Ele fala, vos matarão. Jesus está sendo bem honesto aqui, né? Não está escondendo nada. Ele vos matarão. E a gente vê hoje isso acontecendo também. Nos últimos 100 anos, houve mais mártires que em toda a história da igreja combinada. Nos últimos 100 anos. Ok? Segundo pesquisas, e não dá para saber assim o número exato, mas em média são 11 cristãos, ok? Que morrem por dia. 11 por dia, todo dia. 11 pessoas morrendo por causa do nome de Jesus. Assim como ele citou aqui no versículo 9, né? E vos matarão. Mas interessante que ele fala assim, olha, e vos matarão por causa do meu nome. E é a segunda vez, então, que essa palavra, meu nome, é mencionado. No versículo 5 ele fala, né? Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Ou seja, muitos virão dizendo carregar o meu nome, mas não pertencem a mim. Mas vocês que verdadeiramente carregam o meu nome, que são meus, vocês serão entregues às tribulações, vocês serão odiados, e vocês serão mortos. Interessante o contraste aqui, né? Porque muitos virão em meu nome, estes, ok, enganarão a muitos. Dizem ser meus, mas não são meus. Estes, naquele dia, ok, irão falar assim, Senhor, no teu nome não fizemos sinais, no teu nome não fizemos maravilhas. E Jesus vai responder, afasta-se de mim, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Palavras duras, né? Acho que a pior palavra que alguém pode ouvir são estas. É o próprio Jesus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, falando, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Que tristeza, meus irmãos. Estes são os que dizem ser de Jesus, mas não são. Mas vocês, ok, que são meus, que pertencem a mim, sim, vocês serão mortos, ok? Vocês serão perseguidos. Mas essa morte física, ok? Porque quando vocês morrerem, vocês estarão comigo no paraíso. Mas essa morte física é por muito pouco tempo. Ok? Logo vocês serão ressuscitados, logo vocês receberão um corpo glorificado e herdarão a terra comigo. Vocês reinarão juntamente comigo. Olha quanta glória, olha as promessas de Jesus, amados. Como Jesus fala, né, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, né, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eles herdarão a terra. É bom a gente citar esse sermão aqui do monte, porque ele fala também assim, em Mateus capítulo 5, em versículo 10, ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então essas pessoas do versículo 9, que verdadeiramente carregam o nome de Jesus, que pertencem a Jesus, que serão entregues às tribulações, que morrerão, essas pessoas, Jesus fala que eles são bem-aventurados, ok? Por quê? Porque deles é o reino dos céus, eles fazem parte da família real, eles são príncipes, eles reinarão juntamente comigo, o reino de Deus pertence a eles. Bem-aventurados vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Mas estes, do versículo 5, ok? Estes que dizem ser meus, que dizem carregar o meu nome, mas enganam a muitos, estes, se não se arrependerem, e aqui citando as próprias palavras de Jesus, serão lançados no fogo do inferno,
onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Né? Então aqui continuando no versículo 10, ele fala, ó, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Escandalizar, trair e odiar. Então vai haver muitas pessoas aí abandonando a fé, né? Escandalizando, traindo, odiando uns aos outros. Isso é entre irmãos, entre amigos, ok? Esse ódio, essa divisão social ocorrendo de uma maneira aí muito forte. Paulo cita palavras parecidas em 1 Timóteo capítulo 1. Ele fala assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, ok? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espírito que? Enganadores. O que Jesus fala no versículo 5? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou ungido, e enganarão a muitos. E Paulo fala que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Ok? Espíritos que enganam, né? Que iludem a pessoa. Doutrinas de demônios. Interessante que ele fala, abandonarão a fé, não é? Abandonar a fé. Irmão, você só abandona algo se um dia você já fez parte dela. Correto? Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Então essa divisão social, esse ódio ocorrendo de maneira grande. E no versículo 11 ele continua, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, a gente vê agora que é a segunda vez aqui que Jesus menciona os falsos profetas, os falsos cristãos, aqueles que dizem carregar o nome de Jesus. Por isso eu acho importante a gente enfatizar isso aqui agora, né? Se Jesus está enfatizando algo, porque a gente também deve enfatizar, né? Então ele fala, muitos falsos profetas levantar-se-ão e enganarão a muitos. Irmãos, olha o que ele fala aqui, ele enfatiza a palavra, ele fala muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso quer dizer, irmãos, que um dos sinais associados com o fim dos tempos é um aumento grande de falsos profetas, falsos ensinos e pessoas sendo enganadas. Ok? Jesus aqui está enfatizando isso. Pessoas que dizem ser da parte de Deus, ok? Mas tem aí espíritos enganadores, pessoas que iludem as outras com suas mensagens, né? Por isso que a primeira coisa que Jesus fala, ok? A primeira coisa que Jesus fala no seu sermão é: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Jesus está enfatizando aqui que ninguém vos engane. Por isso guardem, ok? Guardem a palavra de Deus no coração. Tenham a palavra de Deus cravada na sua mente, no seu coração, e tenham cuidado para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos falsos profetas se levantarão e muitas pessoas serão enganadas. E se já estamos no princípio das dores, e eu acredito que já estamos sim, então isso quer dizer que mais e mais falsos profetas se levantarão, mais e mais falsos ensinos, ok? Serão aí pregados e mais pessoas serão enganadas. Pessoas, como Paulo fala, doutrina de demônios disfarçados de anjo de luz, pregando um falso evangelho, né? E eu creio que já estamos vivendo isso agora, meus amados, e de acordo com as palavras de Jesus, isso vai aumentar. Ok? Porque se diz que, olha, nos últimos dias, Paulo fala que pessoas abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Ok? Espíritos que enganam, que iludem as pessoas. A mensagem é boa de ouvir, a mensagem amacia, ok, o pecado, amacia a carne ao invés de confrontar. Ok? E as pessoas, amadas, na verdade que as pessoas que não estão
firmadas na palavra de Deus, ok? As pessoas que não estão firmadas em Cristo, elas vão procurar esse tipo de mensagem. Elas vão procurar a mensagem que seja conforme a vontade dela. Hoje em dia, tem vários tipos de evangelhos aí. Tem evangelho para tudo quanto é gosto e quanto é tipo, né, como falam. O que você quiser, você vai achar. Tem evangelho sem arrependimento, tem evangelho sem pecado, ok? Tem evangelho aí que você pode ir tudo, né? Tem vários tipos de evangelhos, amados, sendo pregados aí na igreja, né? A gente vê o aumento. Eu estava vendo um vídeo esses dias no Brasil, e não vou citar um nome aqui, mas um pastor com igreja grande, mais de milhares de membros aí, ok? E tipo assim, ele falando assim, publicamente, negando a autoridade da palavra de Deus, falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, ok? E só uma das coisas da mensagem dele, assim, eu ouvi um pouco assim, amados, é assustador, ok? O que mais assusta é o número de pessoas ouvindo isso, aplaudindo isso. Porque não estão firmados na palavra de Deus, amados. Não estão firmados em Cristo, isso que é verdade, ok? Não estão firmados na doutrina dos apóstolos, ao invés, eles estão ouvindo doutrina de demônios. Isso é muito sério, irmãos, porque quando a gente fala sobre fim dos tempos, às vezes, né, escatologia, a gente pode pensar automaticamente em marca da besta, e tribulações e tal, anticristo. Isso tudo, claro, né, faz parte, mas o que Jesus está enfatizando aqui são esses falsos profetas, falsos ensinos que enganarão muitas pessoas. Jesus novamente fala, depois mais para frente, a gente vai falar, que irão se levantar falsos cristos, falsos mestres, ok? Que, se possível, enganarão até os eleitos. Então a gente vê que nesse sermão aqui Jesus fala 3 vezes. Ele por 3 vezes alerta a igreja sobre falsos profetas. E se o próprio Jesus, ok, nos alertou quanto a isso, os apóstolos também em suas cartas, Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas, ok, todos eles nos alertam quanto a falsos mestres, falsos ensinos, espíritos enganadores. É porque nós devemos ouvi-los e ficarmos alertas, vigiar quanto a isso, irmãos. Isso é sério, amados. Isso é sério. Devemos ter a palavra de Deus ali como a nossa bússola, estar enraizados na palavra de Deus, meditar nela dia e noite, guardar no coração, ok? Pedir ao Senhor por discernimento, super importante. Mas o que seria um falso profeta, né? Que muitas vezes a gente pode não saber o que é um falso profeta. Mas a gente vê aqui, irmãos, que falsos profetas, eles citam versículos bíblicos, ok? Citam a Bíblia, mas intencionalmente eles distorcem a palavra de Deus, ok? Para enganar as pessoas. Assim como Satanás fez com Jesus no deserto. Eu acho que um bom exemplo aqui de falsos profetas, que a gente pode usar, acho que tem muito a ver aqui com o que Jesus está falando, está ali no Antigo Testamento. Quando Isaías foi chamado para ser profeta, né, como os irmãos sabem, Israel estava dividido. Israel tinha a nação do norte e a nação do sul. E em 721, a Síria invadiu Israel. E depois, anos mais tarde, em 586, 585 a.C., ali então, o Império Babilônico invadiu Judá, o Reino do Sul, ok? Jerusalém. Mas enquanto a Síria estava invadindo o Reino do Norte, ok? Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, a profeta Isaías. E a mensagem dele era tipo assim: olhem, fiquem na casa de vocês, ok? Ele estava profetizando, estava falando, né? Entregando uma mensagem para Jerusalém, enquanto a Síria estava invadindo o Reino do Norte.
E a mensagem dele era tipo, olha, fiquem nas suas casas, ok? Não saem daí. E se vocês se arrependerem, então Deus vai guardar a cidade, vocês não serão destruídos, ok? Deus vai poupar vocês, ok? E então fiquem aí e não saiam daí, ok? E aconteceu uma série de eventos e tal, mas enfim, Jerusalém foi poupado, ok? Da destruição. Eles se arrependeram, Deus guardou a cidade, ok? O anjo do Senhor veio, matou lá os invasores e Jerusalém ficou salva, ok? Os habitantes de Jerusalém foram poupados da invasão dos inimigos, diferentemente da nação do norte, do reino do norte. Mais ou menos 100 anos mais tarde, ok? Jeremias, o profeta Jeremias entra em cena, ok? E a mensagem de Jeremias já era bem diferente da mensagem de Isaías, ok? A Bíblia diz que no 13º ano do rei Josias, ok? A palavra do Senhor veio a Jeremias. Então no 13º ano do rei Josias, estava acontecendo um avivamento, ok? Em Israel, em Jerusalém. Ok? Os templos estavam sendo limpos dos ídolos, eles estavam quebrando todos os ídolos, a lei foi restabelecida, foi um dos maiores avivamentos que já aconteceu na história de Israel. Okay? Então o povo estava ali alegre, e Jeremias então teve uma visão de uma panela fervendo, uma panela quente caindo sobre Jerusalém, que era a invasão babilônica, do Império Babilônico, ok? Quando invadiu eles. Então Jeremias entra em cena, ok? Durante esse avivamento, durante essa festa que está acontecendo na cidade, ok? As pessoas estão festejando, a lei foi restabelecida, os templos estão limpos. E Jeremias entra em cena agora para avisar a esse povo, ok? Uma mensagem dura. E a mensagem de Jeremias foi tipo, olha, não adianta mais vocês se arrependerem, ok? Agora o julgamento de Deus é certo, ok? A Babilônia vai vir, vai invadir vocês, vão levar vocês cativo, vão deportar vocês, o templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída, ok? É inevitável agora, a melhor coisa que vocês têm a fazer é aceitar o julgamento divino, ok? Aceitem a correção, aceitem a deportação, senão vocês vão morrer, ok? E o povo ficou tipo, pô, sério? Cara, Jeremias, a gente está em festa aqui, avivamento correndo, você quer dizer que a gente vai ser levado cativo, a gente vai ser invadido, vão destruir o templo, vão destruir a cidade, a gente vai ser deportado. E Jeremias fala assim, é isso que eu quero dizer. E Jeremias fala assim, né, olha, eu sei que se eu falar isso para vocês, ok, eu serei perseguido por vocês. Mas eu tenho que falar, eu preciso falar isso. É como ele fala que como fogo no meu coração, é como fogo dentro de mim. Eu tenho que falar essa mensagem para vocês, ok? Obviamente o povo não gostou da mensagem de Jeremias, ele foi perseguido, né? Jeremias foi considerado um traidor, ok, por Israel, alguém que odeia Israel, tal, ok? Mas na época de Jeremias tinha profetas, ok? Profetas em Jerusalém, profetizando bênçãos sobre Jerusalém, ao contrário de Jeremias, que profetizou a deportação, ok? E esses falsos profetas estavam citando palavras de Isaías, que Isaías tinha dito 100 anos atrás, 100 anos antes deles. Quer dizer, eles estavam pegando passagens, palavras de Isaías que eram verdadeiras, ok? Eram bíblicas, mas citando num contexto totalmente diferente, ok? Com a intenção mesmo só de agradar o povo, de enganar o povo. Eles estavam cientes do que eles estavam fazendo, esses profetas, ok? E Deus fala assim, em capítulo 23, eu acho, né? Assim, eu não enviei esses profetas aí para falar nada. Esses profetas, eles falam de acordo com os seus próprios corações aí. As palavras deles não procedem da minha boca. Eles não pertencem a mim, eles não são meus. Eles estão falando aí, profetizando proteção e bênção, mas eles estão iludindo o povo. Eles não vêm de mim. Mas espera aí. Esses caras, os profetas, estão citando
as profecias de Isaías, ok? Que são verdadeiras. Mas Deus está falando aqui então que as palavras deles não procedem da minha boca. Eu não enviei eles. Está entendendo, irmãos? Acho que é muito relevante aqui com o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24 sobre falsos profetas que virão em meu nome e enganarão a muitos, ok? Então a gente vê que falsos profetas, assim como na época de Jeremias, ok? Eles citam a Bíblia, citam versículos bíblicos, ok? Mas muito ali sutilmente, ok? De maneira distorcida, fora de contexto e propositalmente, ok? Enganando o povo. Assim como os profetas na época de Jeremias, eles distorciam a mensagem para agradar o povo, ok? Para não perder ali a popularidade, para não perder a fama, ok? Irmãos, e desde quando, ok? Desde quando os profetas, ou Jesus e os apóstolos estavam preocupados com popularidade? Desde quando, irmãos? Se eles estivessem, certamente eles não pregariam o verdadeiro evangelho, não é? Então, só para a gente ter um contexto aqui do que é um falso profeta, ok? Porque assim como Satanás, ok? Eles distorcem a palavra de Deus propositalmente, ok? Com a intenção de enganar as pessoas. E como na época de Jeremias, esses falsos profetas, eles estão preocupados com a própria imagem. Eles são amantes de si mesmos, não querem perder a fama, não querem perder a popularidade, ok? Então eles preferem enganar o povo do que falar a verdade. Mas continuando aqui então, amados, no versículo 12 ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, novamente, que Jesus usa a palavra muitos, ok? Olha a sequência da palavra muitos, irmãos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, o amor de muitos se esfriará. A gente vê o impacto que está tendo aí no nível, impacto social, ok? Multiplicar a iniquidade, ok? O que? Multiplicar guerras, multiplicar a divisão, multiplicar o ódios, ok? Multiplicar a traição, perseguição, irmãos contra irmãos, amigos contra amigos. Irmãos, isso é muito sério aqui que Jesus está falando aqui, ok? Porque geralmente quando a gente fala de escatologia, a gente não fala dessas coisas, né? Mas isso, Jesus põe bastante ênfase aqui. No versículo 13 ele fala: e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele fala: vocês precisarão perseverar até o fim. Ok? Irmãos, como eu falei na primeira sessão, a mensagem de Jesus para a igreja é uma mensagem de perseverança. Hebreus capítulo 10, versículo 36 fala: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Vocês precisam perseverar. Ok? Perseverar aqui no grego quer dizer capacidade de aguentar ou manter-se firme em face de dificuldades. Irmãos, a igreja da América, ok, do Brasil, do Ocidente, a igreja em geral, ok, nós precisamos, amados, urgentemente aprender a perseverar, ok? E como diz Paulo em Romanos capítulo 5 e 3, ele fala assim: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Como é então que a perseverança é produzida? Através das tribulações. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nos gloriamos quando vem situações como essa do coronavírus, crises, porque essas crises elas vão produzir perseverança em nós, elas vão moldar o nosso caráter, e por isso nos gloriamos nessas situações. Não é que a gente se gloria na tribulação em si, a gente se gloria no que a tribulação produz, e ela produz perseverança, e nós precisamos, irmãos, perseverar, precisamos aprender a perseverar. É verdade que o coronavírus, amados, ok? Ela foi apenas uma sombra, ok? Apenas uma sombra, irmãos.
daquilo que é a grande tribulação. Em Apocalipse 6 fala que em apenas um dos selos, ok? 1/4 da população mundial morre, ok? Isso quer dizer que se a Terra tem aí 8 bilhões de pessoas, então quer dizer que 2 bilhões de pessoas morrem em apenas um julgamento divino. Olha a intensidade disso, amados. Por isso que mais do que tudo, irmãos, precisamos estar enraizados em Jesus, na sua pessoa, em quem Ele é. Nós precisamos, amados, conhecer Jesus, o Cordeiro, que é digno de abrir o livro, que é digno de liberar esses selos. Precisamos conhecê-lo, amados. E não apenas conhecê-los aí como muitas vezes fazemos, é o Jesus que cantamos aí nos cultos de domingos apenas uma vez por semana. Não, amados, precisamos ter um relacionamento com Ele. Precisamos conhecê-lo profundamente, quem Ele é. E porque ao mesmo tempo que é nossa responsabilidade perseverar até o fim, nós sabemos que é a graça de Deus que nos vai conduzir, é a graça de Deus que nos vai manter a gente firme. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6 e 8. A partir do versículo 7 ele fala assim: de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, Ele, quem? Jesus, também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é o Senhor que nos vai conduzir, é o Senhor que nos vai confirmar até o fim, para que possamos ser irrepreensíveis no dia do Senhor, ok? Jesus prometeu estar conosco até o fim, em meio à perseguição, em meio às tribulações, em meio também à grande tribulação. Ele não nos abandonará, ok? Ele não nos deixará. Em Lucas 21, se eu não me engano, enquanto ali o 6º selo é liberado sobre a terra, que o sol se escurece e a lua se torna vermelho e há terremotos, a terra partido assim em meio, a loucura, amados. Diz que as pessoas elas vão desmaiar de temor, de pavor, porque as estrelas cairão do céu, vai ficar assim algo louco. E as pessoas vão desmaiar de medo. Mas o texto fala assim, mas vocês, ok, quem é a igreja, olhem para o alto, ok? Quando verem essas coisas, olhem para o alto e exultem, porque próximo está a vossa redenção. Continuando aqui no versículo 14, ele fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Evangelho do reino. Semana passada a gente viu ali no capítulo 22, Jesus contando uma parábola, falando que o reino de Deus é como um casamento, é como um pai, como um rei organizando um casamento para o seu filho. Então a gente vê, irmãos, que isso tudo que ocorrerá, que irá vir sobre a terra, ok? Ele se culminará numa festa de casamento, se culminará nas bodas do Cordeiro. A gente vai ver mais para frente um pouco que as bodas do Cordeiro ocorrerá em Jerusalém, no milênio, ok? Então a gente vê que isso tudo se culminará no Rei Jesus reinando nesta terra. Irmãos, quando Jesus voltar, né, então imagina que cidades estarão em ruínas, não é? Por conta dos terremotos, por conta de tudo que aconteceu na terra durante a grande tribulação, ok? Vai estar aí, né, vai ter muita coisa destruída. Então, Jesus, ele irá vir, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele vai entrar em Jerusalém, ok? A igreja estará junto com ele e ele vai matar, né, o anticristo
o filho do pecado, né, o filho da perdição, ele vai matar ele e então ele vai julgar as nações, ok? E ele vai estabelecer o seu trono, né, o trono de Davi em Jerusalém, ok? E a igreja então reinará juntamente com ele. Mas quando ele começar a reinar, imagina então que vai estar bastante lugar aí em ruínas. Então haverá um tempo aí, um período de reconstrução, ok? Muitas vezes a gente tem a ideia que Jesus vai vir com uma varinha mágica e vai passar assim, de um dia para o outro vai ficar tudo lindo, tudo reconstruído. Mas a Bíblia, meus irmãos, a gente vai ver que tem vários versículos aí que falam sobre uma reconstrução do reino milenar, ok? Desse reino, desse período. E a igreja, ela participará dessa reconstrução, ok? Os santos. Ok? Jesus reinará em Jerusalém, a igreja, os santos reinarão juntamente com ele sobre as nações. Então precisará aí ser, eu não sei que tipo de arquitetura que vai ser, né, que Jesus gosta, mas a gente vai participar disso, ok? Eu estava falando com a minha mãe esses dias sobre o reino milenar e ela gosta muito de jardinagem, né? Ela ama plantar flores e ver crescer, né? E cultivar e regar e tal. Eu falei assim para ela, mãe, sabia que no reino milenar, ok? Tu vai poder também fazer isso que tu ama, jardinagem? Ela ficou me olhando assim, como se estivesse meio confusa, né? Eu falei, é verdade. A Bíblia fala que nós iremos plantar, ok? E será em abundância, iremos comer do fruto que plantamos, ok? Vai haver aí jardinagem, jardins irão precisar ser reconstruídos e nós vamos fazer isso, ok? A gente tem que, essa ideia, amados, a ideia que muitas vezes é passado para nós e para os nossos filhos, que a gente vai morrer e depois vai para o céu para sempre, ficar lá como anjinho, casinha lá nas nuvens, cantando lá com a flautinha, não é assim, carpinha? Amados, isso é mitologia grega, isso não está na Bíblia, ok? Isso é uma ideia destrutiva, ok? Porque tira a substância, ok? Do reino de Deus, daquilo que irá vir. O reino de Deus é lindo, tem aventuras, vai ser algo assim maravilhoso. Ok, a maldição será removida da terra quando Jesus vier e ele mesmo reinará. Satanás estará preso durante esses 1000 anos. Ok? Então vai ser algo assim, até difícil, né? Faltam palavras para saber como é que vai ser. Mas a Bíblia também ela nos dá essa ideia. Tem versículos, muitas profecias acerca do reino milenar. Como é que vai ser isso? Eu quero ver se eu separo uma semana para falar só sobre isso. Acho que vai ser muito gostoso, muito edificante para nós todos. Mas então, irmãos, ele continua assim, olha, e esse evangelho será pregado. Então nós precisamos pregar isso para as pessoas, pregar as boas novas do reino de Deus. Precisamos convidar as pessoas a esse casamento, a essa festa. Precisamos, como embaixadores do rei, falar, olha, o rei está te convidando a um casamento, o rei está te convidando a participar do reino dele. Esse é o evangelho do reino, amados, em sua totalidade. Que Jesus veio, ok? Ele se fez carne, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, nos garantindo a vida eterna, e ele voltará, ok? Estabelecerá o seu reino aqui e nós reinaremos junto com ele. O evangelho do reino de Deus. Então, em nós como embaixadores desse reino, como cidadãos do reino que nós já somos, o nosso papel aqui é proclamar esse reino. Proclamar as boas novas do reino de Deus. Ele fala, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Nações aqui, como eu falei, a palavra quer dizer grupos de pessoas e não necessariamente países. Então, qual que é o seu grupo de pessoa? É nesse grupo de pessoa que você irá e deve proclamar esse evangelho do reino, ser testemunha de Jesus, testemunha do rei.
E este evangelho será pregado, será comunicado, será proclamado a todos os grupos de pessoas. Então, irmãos, enquanto aguardamos o retorno de Jesus, nós temos um mandato, ok? Que é proclamar o evangelho, pregar o evangelho. E temos uma mensagem que é o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus. E temos uma missão também, um campo missionário aí, que são as pessoas. São os diferentes grupos de pessoas, todas as nações. E ele acaba dizendo, então virá o fim. E essa parte aqui é super importante, porque ele responde então a perguntas dos discípulos que eles fizeram no começo, né, no capítulo. Senhor, quais serão os sinais do fim dos tempos? E aqui ele responde os sinais, né? Ele fala, então virá o fim. Então, a partir do versículo 15, a gente vai ver semana que vem, a gente vai ver que agora o versículo 15 é de extrema importância, é uma chave aqui, porque é a abominação da desolação, ok? Quando o anticristo irá invadir Jerusalém, irá fazer um ato terrível dentro do templo, ele irá cessar o sacrifício no templo, e isso ele se resultará então na grande tribulação. Mas a gente vai falar sobre isso semana que vem, mas por hoje a gente vai parar por aqui então. E a minha oração é que nós continuamos aí firmados nisso, e que o Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações, continue conosco, continue que essas verdades se tornem reais e se tornem verdadeiras em nossas vidas. Amém, irmãos? Então até mais. Semana que vem eu vejo vocês. Deus abençoe.